Olá, tudo bem com você? Eu sou Vanessa Lovatel e nesta videoaula eu vou te ensinar a fazer esta linda lembrancinha de coração e aplique de divino para você fazer como lembrancinhas ou até mesmo presentear alguém especial. Ela é feita toda na técnica do amigurumi. Eu vou te mostrar o passo a passo detalhado, careira por careira e com muitas dicas de acabamento. Eu já peço para que você se inscreva em meu canal, ative o sininho, assim você receberá todas as notificações. Deixe seu like, que é muito importante para o meu trabalho, e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso e fazer também. Vamos aprender? Os materiais que eu vou utilizar serão os seguintes: o fio amigurumi brilho da Círculo. Esse daqui é a cor 8001, o branco, e ele tem então esse detalhe, né, do brilho em dourado. Uma agulha de crochê 2,5 milímetros, essa minha é a soft, né, com o cabo emborrachado, então ela é ergonômica e facilita, né, o nosso trabalho e não para as nossas articulações, né? Ela é maravilhosa. Uma tesoura para acabamento, marcador de pontos, uma agulha de tapeçaria também para acabamentos. Eu vou usar pérolas, né, de plástico, essas são ABS, da Círculo também, a Círculo possui pérolas. Esse daqui o tamanho é 10 milímetros e é então nesse tom, né, de branco, mas você pode fazer, né, conforme a cor que você usar, você pode usar também a pérola colorida, que a Círculo possui também agora pérolas coloridas. Fibra siliconada para o enchimento. E esses apliques, então, esse é de divino, tem o dourado e o branquinho. Então, para esse, né, como tem o fio, ele é branco com dourado, então eu vou usar esse dourado. Esse daqui, ele é um tamanho pequeno, ele tem 4 centímetros por 2,5. Você compra em lojas, né, Mercado Livre, Shopee. Se você tiver dúvidas onde comprar, você pode me chamar, mandar uma mensagem lá no Instagram também, no @vanessalovatel.ateliê. Lá você pode falar comigo, tem link do Whats, então eu posso, se você tiver dificuldade de encontrar, eu te passo o link da onde que eu compro as minhas. Vamos iniciar então o trabalho fazendo um anel mágico. Então, para isso, nós vamos passar o fio ao redor do nosso dedo e entrelaçar. Ele vai formar uma letra E. Eu vou introduzir a agulha dentro desse círculo, né, que formou, e vou puxar o fio que vem do novelo e fazer a primeira laçada, firmando esse fio. Então, vai ficar desta forma. Se você tiver dificuldade, eu tenho vídeos, eu vou deixar aqui na descrição, tem vídeos para iniciante, então eu mostro bem detalhado como é feito o anel mágico, como é feito o ponto baixo, então você pode acessar. Então, essa laçada inicial a gente não conta como ponto, é somente como laçada, né? Então, a gente vai ignorar ela. Dentro desse espaço, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Sempre pegando os 2 fios. E agora, nós vamos pegar e puxar, né, o fio e fechar esse anel mágico. Dessa forma. Vou vir aqui já no primeiro ponto baixo, não aonde eu fiz a laçada quase nem, ela vai ficar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem, vamos ver se eu vou conseguir mostrar.
Então, ó, os pontos baixos, isso eu mostro bem detalhado nos vídeos para iniciante. Então, ó, o ponto baixo, ele tem duas alcinhas, a da frente e a de trás. Então, para quem é iniciante, né, às vezes confunde com essa alcinha que ela fica aqui, ó, atravessadinha. Então, essa alcinha, ela é da laçada. A gente vai ignorar essa alcinha. E a gente vai colocar aqui, ó, onde tem duas laçadinhas. Então, aqui vai ser o primeiro ponto baixo. Eu gosto de mostrar bastante, né, todos os detalhes, porque muitas pessoas são iniciantes e têm muita dificuldade. E eu também, né, tive essa dificuldade, mas se você já tem, né, uma certa prática no amigurumi, é só avançar o vídeo. Então, aqui eu coloquei o ponto baixo dentro do primeiro ponto, né, da carreira anterior. Eu vou colocar o meu marcador para marcar, né, o início da segunda carreira, pois o amigurumi, ele não tem início e fim, são carreiras circulares, então, nós precisamos do marcador. Então, eu fiz aqui um ponto baixo e eu vou colocar mais um ponto baixo dentro desse mesmo ponto da carreira anterior. Então, eu vou ficar com um aumento, que seria, então, que é o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Às vezes, você vê, né, nas receitas, né, um aumento. Então, é dessa forma, 2 pontos baixos dentro do ponto. Vou vir aqui no seguinte e vou fazer novamente um aumento, 2 pontos baixos dentro do ponto baixo de base. E vou seguir desta forma por toda a carreira, fazendo, então, um aumento para cada ponto baixo. No final, então, desta carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Cheguei no final, né? Aqui tá o marcador, onde marca, né? O início da carreira. Então, agora, eu vou pegar e já vou arrematar aqui esse fio para a gente não confundir, né? Acabar trabalhando ele. Eu puxo, fecho ele bem. Vou pegar aqui uma agulha, deixa eu pegar aqui no meu... Vou pegar uma agulha de tapeçaria, vou colocar esse fio na agulha. E vou passar ele aqui pela trama do ponto. Os pontos com movimentos de ida e volta. Dar uma entrelaçada, né? Nele, para ele não ter perigo de depois abrir, né, o anel mágico. Faço movimentos para frente e para trás e depois eu corto bem rente. Então, aqui já fiz o acabamento. Vou tirar o marcador, agora vou para a segunda carreira. Vou fazer um ponto baixo, vou recolocar o marcador. Então, agora a segunda carreira vai ser um ponto baixo e um aumento. Então, vou fazer um ponto baixo no ponto baixo da carreira anterior, vou vir no ponto seguinte e vou fazer um aumento. Então, o aumento é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou vir para o ponto seguinte, sempre pegando, né, as duas alcinhas, e vou fazer um ponto baixo sozinho. No próximo, então, um aumento, ser 2 pontos baixos juntos. E eu vou seguir desta forma por toda a carreira, fazendo um ponto baixo sozinho, né, sobre o ponto baixo de base. E o próximo, então, um aumento. No final desta carreira, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. É importante que você conte, né, todos os pontos para ver se está correto, para depois, né, lá na frente, não precisar desmanchar. Finalizei, então, a terceira carreira com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer duas carreiras circulares, sem aumentos. Então, somente ponto baixo para cada ponto baixo de base. Então, eu vou fazer cada um ponto baixo. Então, eu vou fazer a carreira 4 e a carreira 5, ponto baixo sobre ponto baixo, e cada uma delas permanecerá com 18 pontos baixos. Eu vou adiantar o meu aqui e eu já venho mostrar para vocês.
Finalizei, então, a quarta e a quinta carreira, ficou dessa forma. Você vai perceber que ele vai começar, né, a já se virar, né, para dentro. Então, aqui agora, nós vamos arrematar esse fio. Então, eu corto, né, vou tirar aqui o meu marcador e eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, somente para ficar, né, um acabamento. Vou pegar esse meu fio, colocar também na agulha de tapeçaria. Vou vir aqui, ó, de trás para frente no ponto seguinte. E vou fazer como se fosse a alcinha, né? Ó, fui de trás para frente, e agora venho aqui no último ponto, de frente para trás, dou uma puxadinha. E venho aqui para a parte de trás novamente e vou passar esse fio entre a trama do ponto, com movimentos, né, de ida e volta, para que ele não tenha perigo de soltar. E corto rente. Então, a primeira parte do coração está pronta. Agora, nós vamos fazer outra parte igual a essa, com a mesma receita, só que quando nós chegarmos aqui no final da quinta carreira, nós não vamos arrematar, vamos deixar o fio para depois nós vamos juntar, né, as duas peças. Então, você faça mais uma aí e depois vamos seguir com o passo a passo. Fiz, então, a segunda parte, ficou dessa forma, né, igualzinha da primeira. E agora, nós vamos unir a primeira parte com a segunda parte. Então, nós vamos... Aqui foi o último ponto, né, da carreira, número 5. Então, agora, nós vamos vir aqui para a parte 2, introduzir a agulha em qualquer ponto, pegando, né, sempre as duas alcinhas. E vamos fazer um ponto baixo. Então, assim, nós já unimos as duas partes. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto baixo, vou colocar o marcador. Deixa eu tirar minha agulha aqui para ver melhor. E agora, eu vou contornar toda essa parte. Então, aqui eu tinha 18 pontos baixos, né? Então, vou ficar novamente com 18 pontos baixos. Vou adiantar aqui e já mostro para vocês. Contornei, então, toda essa parte, agora fiz os 18 pontos baixos, vou vir aqui e já vou juntar, né, com esta parte, com a outra parte. Então, eu vou vir aqui no primeiro espacinho, colocar um ponto baixo e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra parte, né? E vou na primeira parte, então, agora a segunda parte eu vou também contornar todo até chegar lá no finalzinho. Então, juntando as duas partes, eu vou ficar com a sexta carreira, num total de 36 pontos baixos. Vai ficar desta forma, as duas partes unidas. Aqui, às vezes, vai ficar, né, esse espacinho, mas depois nós vamos fechar esse espacinho. Como eu tava falando, então, no final, quando nós vamos vir colocar os acabamentos, nós já vamos fechar essas alcinhas, esse espacinho e ficar um acabamento perfeito, que aqui ainda vai, né, a alcinha que a gente vai usar para segurar, né, ou para pendurar. Então, ali depois a gente faz esse acabamento. Vou tirar o marcador, agora vamos ir para a sétima carreira. A sétima carreira, nós vamos novamente contornar toda a peça, então, a sétima com pontos baixos, né? Cada um no seu ponto baixo de base, né? O ponto baixo da carreira anterior, ó, cada um no seu. Ponto baixo, em cima de ponto baixo. Então, nós vamos permanecer a sétima carreira com
36 pontos baixos. Na oitava carreira, então, nós vamos começar a fazer diminuições para dar o formato no coração. Então, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer o primeiro ponto baixo, recolocar o marcador para indicar o início da carreira. Vou fazer 4 pontos baixos, então, cada um no seu ponto de base, né? Então, ponto baixo em cima de ponto baixo. Fiz 4 pontos baixos, agora nós vamos fazer uma diminuição. Para fazer a diminuição, então, vocês vão ver que existem 2 alcinhas, né, o ponto. Então, nós vamos pegar somente a alcinha da frente do primeiro ponto, nós vamos introduzir a agulha, pegar a alcinha da frente do segundo ponto, laçar o fio e fechar. Também, para as diminuições, tem vídeo mostrando detalhadamente. Vou fazer novamente 4, então, pego a alcinha da frente, ó, eu trabalho assim, ó, meio que de lado, né? A alcinha da frente do ponto seguinte, fiquei com 2 alcinhas, laço e tiro tudo, e fecho o ponto. Então, vou seguir desta forma por toda a carreira, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição, e no final dessa carreira, eu vou ficar com 30 pontos baixos. A carreira de número 9, então, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base, e nós vamos permanecer com 30 pontos baixos. A 10ª carreira vai ser novamente uma carreira de diminuições. Então, vou fazer o primeiro ponto baixo, colocar meu marcador, e nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já fiz o primeiro, vou fazer o segundo e o terceiro, cada um no seu ponto de base. Agora, nós vamos fazer a diminuição, pegar a alça da frente do primeiro ponto, a alça da frente do segundo, laçar e fechar o ponto. Então, nós vamos seguir essa sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, e no final nós vamos ficar com 24 pontos baixos. A 11ª carreira, nós vamos repetir uma carreira de pontos baixos sobre ponto baixo, e nós vamos permanecer com 24 pontos baixos. A carreira número 12 vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz o primeiro, vou fazer o segundo e novamente fazer a diminuição, pegando as 2 alcinhas da frente. E vou seguir por toda a carreira, fazendo a repetição de 2 pontos baixos e uma diminuição. E no final dessa carreira, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. E você vai ver, né, que o coraçãozinho já tá formando. Olhem que lindinho. E vai fechar bastante agora essa carreira. A carreira de número 13, nós vamos seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base. E nós vamos continuar, então, esta carreira com 18 pontos baixos. Antes de darmos sequência agora, nas diminuições, né, porque ele vai fechar bastante, nós vamos colocar a fibra e dar, né, o formato do coração. A Círculo possui esse acessório enchedor de amigurumis, que ele tem, ó, uma pontinha, né, e que facilita bastante o nosso trabalho, que daí ela acomoda a fibra lá dentro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ela deixa bem acomodada, sabe?
Então, ela facilita bastante, principalmente aonde, né, os espaços são pequenos. Então, esse acessório, ele ajuda muito. Daí, às vezes, você vai, empurra, né, e a fibra, ela volta e não... E olha, aqui ela vai se acomodando, ele não danifica os amigurumis, olha, ele não tem a ponta, então ele não danifica o nosso trabalho. Eu acho que vale super a pena, assim, não é um acessório. E ele não tem, assim, um custo, né, tão elevado. Então, todo mundo pode ter. E são, né, acessórios que facilitam, né, muito o nosso trabalho. Às vezes a gente acomoda, olha, mas só que daí ele volta. Com o enchedor, não, ele vai acomodando a fibra e ela não sai mais, ó, ela fica super ajeitada. Então, agora nós vamos seguir, coloquei, né, um pouco de fibra, depois a gente vai mexendo, né, pra ver se ficaram, deixa eu até colocar um pouquinho mais aqui, se ficaram, né, as duas iguais. Então, para saber quanta fibra é mesmo mexendo, né? Você vem aqui, mexe e você vai sentir, né, mais ou menos se as duas estão do mesmo tamanho, se estão durinhas iguais, se uma não tá mais molinha, mais oca. Então, é dessa forma que a gente vê, né, a quantidade de fibra. Vamos seguir agora na carreira de número 14, com mais uma carreira de diminuições. Então, aqui, agora eu vou colocando assim o dedo dentro e vou acomodando essa fibra para baixo, para não pegar aqui, né, quando a gente vai trabalhar, para não puxar ela para fora. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, agora eu vou fazer uma diminuição. Eu vou seguir, então, toda essa minha carreira, fazendo um ponto baixo, uma diminuição, e vai fechar, né, bastante a carreira. E aqui eu vou indo, né, ao redor, ajeitando essa fibra com o dedo mesmo, para ela não enroscar aqui na agulha, né, e não ficar a trabalhar, né, junto com o fio, né, essa fibra. Então, no final desta carreira, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Finalizei, então, a carreira de número 14, ela ficou bem fechadinha, que eu já vou, né, como eu disse, eu vou acomodando a fibra. Agora, então, a carreira de número 15, nós vamos fazer novamente uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, aqui, como fechou bastante, né, uma parte, assim, bem delicada, você vai fazendo com calma, né, deixando o ponto, assim, bem fechadinho, todos uniformes. Normalmente, nessas últimas carreiras, precisa, né, da gente com mais calma, observar bem, né, deixar o ponto bem fechadinho. Então, eu vou seguir aqui, contornando toda essa minha peça, depois eu mostro para vocês. Finalizei a carreira, então agora nós vamos colocar mais um pouquinho de fibra nesse espacinho. Então, o nosso enchedor aqui de amigurumis agora vai ajudar bastante, né? Porque ficou um espaço ali bem pequenininho. Então, a gente vai acomodar essa fibra, que agora a próxima vai ser a última carreira. Então, nós vamos colocar assim, né, acomodar ela bem até que dá, né, o máximo que dá, que agora vai fechar praticamente quase tudo, né. Então, nós ficamos com 12 pontos baixos na carreira de número 15, agora a carreira de número 16, nós vamos fazer 6 diminuições. Então, nós vamos pegar todos os pontos, né, de 2 em 2. Então, eu pego a alcinha da frente, fiz a primeira diminuição. Venho aqui, alcinha da frente, alcinha da frente. Então, essa sim você faz também com calma. E nós vamos fechar, né? Essa, quase fechar, né? Vai ficar 6 pontos baixos somente. Vai ficar bem
Vou seguir aqui, já vou mostrar pra vocês. Cheguei ao final da carreira, então, olhem, ficou super fechadinho, né? Com 6 pontos baixos. Nós vamos deixar um pedacinho de fio para arrematar. Vou puxar, então, essa alcinha para fora. E agora, nós vamos colocar o fio na nossa agulha de tapeçaria e fechar, né, esses 6 pontos. Então, nós vamos passar a agulha entre esses pontos, pelas alcinhas, né, desses pontos. Fazendo, né, como se fosse um alinhavo. E depois nós vamos puxar. Então, ele vai fechar. Aqui, então, eu venho com essa ponta que sobrou de fio, eu venho, coloco ela lá dentro, saio lá no outro cantinho. E aqui tá ali. Puxo, não estico tanto, né, porque senão ela vai deixar a nossa ponta achatada. Aqui você pode cortar, ou se não, se você ficar, né, com medo que possa soltar esse fio, você pode vir aqui fazer nozinho, né? Passar lá pro outro lado e cortar. Se não dá pra cortar também, que não vai escapar. E o coração já está finalizado, olhem, assim também já fica super lindo, não sei se dá pra ver, olhem, o brilho. Então, fica bem diferente, né? Em outras cores também, com brilho. Fica bem lindinho, até para um mimo também. Se quiser colocar aqui aqueles chaveiros, né, também. Já é possível e já dá para dar como mimo. Já dá para fazer uma lembrancinha dessa forma também. Como eu estava falando dos chaveiros, né, então a Círculo possui, né, essas argolas de metal, como, né, olhem que lindas que elas são com a corrente, para você já aplicar, né, e fazer o chaveiro. Olhem que linda, essa daqui é argola de metal, 30 milímetros da Círculo, vem assim, ó, deixa eu ver quantas que vem. Vem 6 argolas, mas elas são assim, ó, super lindas, o acabamento é perfeito. Então, olhem que lindo que ficaria, né, assim, com o amigurumi brilho, né, com branco e dourado, e essa argola de metal. É uma ideia também, né, para você já fazer aí e vender, né, com certeza vai fazer maior sucesso. Mas o nosso, né, nós vamos fazer da outra forma, mas eu quis compartilhar com vocês, então, essas argolas, que elas são muito lindas. Então, aqui nós vamos fazer agora essa alcinha, né, que nós vamos colocar na parte de cima. Vou deixar um pedacinho de fio, que depois nós vamos usar para o acabamento. Então, vou laçar o fio, e aqui eu vou fazer um cordão com 20 correntinhas. Fiz o cordão com 20 correntinhas, agora nós vamos deixar novamente um pedacinho, né, de fio, vou cortar, vou puxar essa alça. Agora, aqui nós vamos juntar as duas, né, deixar elas, sem deixar torcida, né, vou juntar ponta com ponta, é a forma que eu encontrei, né, que eu achei que ficou mais fácil para trabalhar. Aqui eu junto ponta com ponta e eu faço um nozinho, para ficar bem certinho, para não escapar e não ficar pérola solta depois, que eu já tive essa dificuldade também. Aqui eu vou acertar as duas pontas, vou colocar, vou ter que pegar uma agulha, deixa eu ver onde é que tá minhas agulhas aqui, vou ter que pegar uma agulha mais fininha agora, aquelas que a gente usa para costurar amigurumi mesmo, essa daqui, porque para passar, né, na pérola tem que ser uma mais fininha. Então, aquela outra que eu tinha, ela era um pouquinho mais grossa. Aqui, vou passar os 2 fios. Ali.
E agora eu vou pegar uma das pérolas, eu vou colocar uma, você pode colocar, né, quantas você quiser. Vou puxar ali, ó, até um nozinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma dessas alcinhas. Vou vir aqui, né, um lado. Então, aqui ficou esse espacinho, como eu disse, mas depois a gente vai fechar. Então, eu vou vir aqui, né, do lado desse espacinho. Aqui já dá pra aproveitar, né? Então, se você quiser já, ó, já vem aqui e dá um pontinho, né? Esse meu ficou com alguns espacinhos aqui, ó, vocês vão ver. Não ficou um acabamento, não ficou tão perfeito, mas é que como aqui pra gravar, às vezes, né, fica um pouquinho mais difícil. Então, ó, fechei aquele espacinho, agora eu vou colocar o outro fio, né, que eu tirei, porque eu vou passar um pra cada lado. Eu vou passar os dois no mesmo espaço, porque depois ele vai soltar. Vamos ver se eu vou conseguir pegar aqui. Então, agora eu venho aqui e coloco também a outra alcinha. Saio lá embaixo. Acabei esquecendo dessa aqui também, colocar e passar lá embaixo. Passar ela de novo aqui pra vocês. Que aqui foi onde eu dei, né, os pontinhos. Eu vou sair aqui, junto no mesmo espacinho. Ó, estico bem, né, as duas. Estico bem elas. Fazer um nozinho. Ou você faz também, né, como você é acostumado. Mostrar aqui detalhado, né, como eu digo, para quem é iniciante mesmo. Venho aqui numa outra ponta, estico o fio e corto. Faço isso com o outro fio. Venho aqui numa ponta qualquer, do outro lado, estico e corto o rente. Então, olhem, já ficou, se puxa, ela não solta. Já ficou aqui, ó, já dá pra presentear também desta forma. Vou te ensinar agora a fazer, então, a parte do tassel, né, que fica na parte de baixo. Então, olha quantas variações que dá para fazer com esse coração. Você pode deixar ele presentear somente o coração, com o coração com a alcinha de crochê, o coração com a alcinha, né, argolinha de metal como chaveiro. Agora, nós vamos fazer o tassel. Então, eu vou pegar, né, um papelão e vou, que ele tenha... Deixa eu ver se aqui tem 8 centímetros. Então, daqui até aqui, ele tem 8 centímetros. Vou pegar o fio e vou dar umas 20 voltas. Eu costumo dar todos a mesma quantidade. Dei as 20 voltas, então, vou cortar o fio. Vou deixar ele aqui preso, acabei esquecendo, né, de falar de pegar um fio no começo, mas não tem problema. Vou cortar o fio. Eu gosto, como eu estava falando, de dar todas a mesma quantidade de voltas, porque quando você faz para lembrancinhas, você vai fazer uma certa quantidade, então precisa que fique, né, todas iguaizinhas. Vou passar esse pedaço de fio lá da outra ponta, né, onde eu cortei, então aqui eu cortei, né, a ponta. Vou vir aqui e fazer um nozinho, para não soltar. Depois a gente vai ajeitar, né, esse nozinho. Ali, deixa eu colocar mais pra trás aqui. E agora, então, eu vou vir aqui deste lado, deixa eu pegar uma outra tesoura. Vou vir aqui, né, na outra ponta contrária de onde eu amarrei e vou cortar. Soltei, né, então aqui eu vou ajeitar bem, deixar ele... Às vezes ele não fica bem no meio, então você dá uma puxadinha aqui, ajeita eles, para que fique bem centralizado. Agora, então, eu vou tirar mais um pedaço de fio que eu vou fazer a parte de baixo, onde eu vou prender, né, todas essas franjinhas. Vou até pegar... Peraí que eu vou pegar um outro fio. Vou pegar de uma outra cor aqui,
passar aqui na frente. Vou pegar um tom bem mais forte para vocês visualizarem melhor. Senão, né, vai ficar com tom sobre tom, vai ser um pouco mais difícil de visualizar. Vou deixar uma alcinha, vou fazer aqui, deixar, né, aqui a ponta mais longa, para saber até qual que é a ponta, né, depois senão você não vai ter, não vai saber qual é a ponta para puxar. Então, ó, vou passar por cima, deixa eu ver se vocês conseguem visualizar, ó. E agora sim, vou contornar, vou puxar, mas não vou puxar tanto, ó, senão vai acontecer da mesma forma. As primeiras 3, 4, né, nós vamos passar assim, apertando, mas não puxando tanto. Depois, as próximas, a gente vai conseguir puxar mais, né? Deixar, ó, agora já passei 4, então eu já consigo ter mais uma firmeza, né, de deixar mais apertado. Vou passar aqui, ó, umas 6 vezes aqui, eu acho que eu já passei, 6, 7. Então, você vai passando assim, até que você vê que fica. Deixa eu ver aqui, eu passei 7, vou passar mais uma, então, 8. Olha, ficou desta forma. Então, agora, nós vamos pegar essa alcinha que a gente tava contornando, vamos colocar aqui dentro desta alcinha, ó. Fazer com bastante calma, olha, passei por dentro. E esse fio em que eu falei pra vocês que era pra deixar mais longo, nós vamos puxar ele com calma. Deixa eu esticar aqui, né? Ó, nós vamos esticando aqui. E essa alcinha, ela vai entrar aqui no meio. Vamos puxar com calma. Ó, eu vou ajeitando aqui, não puxo assim tudo de uma vez, puxo bem com calma. Senão ela vai sair, e aí vai desmanchar tudo novamente. Então, eu ajeito aqui com a mão, eu vou puxando devagarinho, até sentir que ela tá bem lá no meio. Venho aqui com a minha tesoura, corto esse fio bem rente. Vou cortar até mais ali, cuidando, né, pra não... E coloco ele pra dentro. Aqui também, ó, passo bem rente. Cuidando, né, pra não cortar os outros. E coloco ele um pouquinho lá pra dentro. Você pode colocar até um pinguinho de cola aqui, se você desejar. E o tassel, então, está finalizado. Aqui, então, eu venho depois, né, vou aparar as pontas, vou deixar todas do mesmo tamanho. E agora, nós vamos aplicar no coraçãozinho. Aqui, então, né, eu fiz da mesma forma em que eu fiz aqui de cima, coloquei, já passei o fio aqui, os dois, numa agulha, vou pegar, então, passar a pérola. Aqui também você pode colocar uma, duas, quantas você desejar. Vou entrar aqui de um lado, vou sair lá em cima, vou fazer a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui acabei batendo aqui. Deixa eu pegar esse aqui, que é mais fácil agora, né? De passar. E vou esconder também esse fio. Vou passar do outro lado, não ficar, né, as duas no mesmo espacinho, porque se eu colocar as duas no mesmo buraquinho, elas vão soltar. E aqui, então, eu venho, faço um nozinho e depois eu passo lá dentro e escondo o fio. Então, vai ficar pronto o nosso sachêzinho, né, lembrancinha. Aqui, então, você pode, né, se for somente uma lembrancinha, que não for para criança, maternidade, você pode borrifar também, mas um cheirinho, né, um cheirinho de bebê fica legal. Se for para lembrancinha de maternidade, né, dá para deixar um cheirinho de bebê. Aqui, então, nós vamos aplicar agora o divino. Então, para isso, eu sempre procuro pegar os alfinetes e eu coloco ele, deixo a pombinha, né, bem centralizada aqui com o meio, deixo ela mais... Olha, eu coloquei na 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta carreira, eu costumo colocar um alfinete
para saber mais ou menos, para ter uma base na hora de colar. 3, 4, 5. Então, aqui também você pode colar com que você cola de silicone líquida. Eu gosto muito de usar o adesivo instantâneo da Círculo. Então, ele cola na hora, né, e não solta. Então, só tomar cuidado, né, para não grudar os dedos, né? Então, importante passar bem na pontinha também, né, para ele prender bem direitinho. Vamos ver nessa aqui. Na hora de gravar, né, a gente fica nervoso e acaba se atrapalhando um pouquinho. Então, eu venho aqui, deixa eu pegar e virar, pra mim não poder colar meus dedos aqui, né? Então, eu costumo, por isso que eu coloco esses alfinetes de guia, pra mim saber depois, na hora que eu colar, pra ficar bem certinho, porque esse adesivo, ele cola mesmo, né? Na hora, praticamente. Então, coloco os alfinetes pra me guiar, seguro ali alguns segundos e já tá coladinho, né? Então, eu acho que facilita bastante e vale a pena usar o adesivo instantâneo com cuidado, é claro. E o sachê está finalizado, eu vou trocar aqui o fio para mostrar para vocês ele finalizado, né? Já está finalizado, só para ele ficar mais todo harmonioso, né? Lembrancinha finalizada, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, ela foi feita com muito carinho para vocês. Compartilhem, deixe seu like, que é muito importante para o meu trabalho. Se você fizer, me marca que eu vou adorar ver e compartilhar a sua arte. Beijos e até a próxima!